Vamos orar, porque agora é a hora da palavra. Pai Santo, nós pedimos que no nome de Jesus, o Teu maravilhoso Espírito Santo nos conecte agora com muita atenção. Que não haja distrações, que não haja nenhum tipo de interferência e possamos estar conectados com o trono da Tua graça. Fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre a caminho do novo de Deus. A caminho do novo de Deus. Josué capítulo 4, de 17 a 24. Josué 4, de 17 a 24. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Há 3 semanas atrás, no dia 19 de abril, no dia 12 de abril, eu preguei a palavra tempo de recomeços, baseado em Isaías 43, 18 e 19, onde eu comecei minha mensagem dizendo que aquela mensagem minha era atual e universal, porque nós estamos caminhando num momento diferenciado em todo o planeta, e há um consenso geral agora, que nós não estamos sendo atacados pelo diabo, embora o diabo trabalhe de todas as maneiras, enquanto não cessar, como diz a palavra, em breve, Deus vai esmagar a cabeça de Satanás, definitivamente. Hoje opera por permissão de Deus, mas o que nós estamos vivendo é algo de Deus. Deus parou o mundo. Quantas vezes já ouvimos músicas, brincadeiras, alguém cansado, estressado, disse: para o mundo, que eu preciso me arrumar, para o mundo que eu quero descer, coisas desta natureza. Deus parou o mundo, mas especialmente para os filhos de Deus, também há um consenso quase que geral, não posso generalizar, que todos nós fomos colocados dentro de casa para uma reavaliação espiritual, para disciplina, para voltar a reavaliar o foco, para entendermos os tempos, para nos reciclarmos, para restaurarmos a alma, para revivificarmos o espírito, para cuidar do nosso corpo que é templo do Espírito Santo. E ali nós falamos que tudo vai mudar e já é perceptível, porque Isaías 43, 18 fala: não leveis em consideração as coisas antigas, eis que eu faço tudo novo, vocês não perceberam? Não considereis. E este entendimento é dito não com base na Bíblia, mas economistas, estadistas,
jornalistas. O assunto hoje é como será o mundo pós-Covid-19. Ontem tinha um filósofo falando, lamentavelmente eu não tive tempo, um que eu respeito muito a palavra dele, me parece Pondé, e ele estava sendo entrevistado sobre esse tema, como será o mundo pós-Covid-19. Então todo mundo está falando isso, todo mundo está numa expectativa, como serão as coisas? Elas serão diferentes, elas serão completamente diferentes. Nós estamos em tempo de juízo de Deus, sim, mas começa a surgir no mundo um tempo de fome espiritual. Só mesmo com fome espiritual é que as pessoas estão se detendo à frente de televisão, à frente de computador e até de celular. Não estou falando dos crente consagrado. Eu estou falando daqueles crentes que não eram tão consagrados assim, mas são filhos e já estão percebendo que não precisa ser profeta nem esperto, que a coisa está ficando um pouco complicada. Aquelas pessoas que nem estavam mais preocupadas em se reunirem como congregação, como diz Hebreus, agora participa vendo o celular, pequenininho, ou um tablet que é um pouquinho maior, ou um notebook, ou então uma televisão. Mas mais do que essas pessoas, estou recebendo informações do meu micro-universo, porque eu não sou Deus, eu não vejo o mundo inteiro, mas eu escuto pessoas que não têm Jesus. Ontem à noite eu vi um culto, uma live do apóstolo Rony Chaves, um culto evangelístico que eu fiquei maravilhado, ele com 462 mil seguidores, e ali as legendas, ele fazendo apelo, você hoje que está conhecendo isso, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Falei, meu Deus, cultos, orar por cura de crente, é a pessoa orar com fé, e o crente do outro lado receber com fé, é mais do que normal, ainda que seja um milagre. Mas as pessoas que não têm Jesus, que nunca ligaram, agora presa, é algo fantástico, isso é fome espiritual. E eu terminei aquela mensagem falando, vinhos novos e odres novos. A igreja está se reinventando. Essa mensagem está no YouTube, Igreja Batista das Nações. Mas isso eu falei há 3 domingos atrás. Domingo passado, Deus me falou, dê prosseguimento, que é uma sequência. Eu só tenho uma palavra aqui, até meio pedante, ainda que eu não seja pedante, penso que não sou, mas eu falei assim, olha, quase que nem precisaria pedir direção de Deus, porque era automático. Eu não falei com orgulho, eu quis dizer, desculpe-me, eu quis dizer que era tão corrente as águas estavam fluindo tão naturais, que inevitavelmente, analisando o curso do mundo, analisando todos nós caminhando na óptica dos juízos do Egito, todo mundo entrando no Pessa, na Páscoa, e vendo que depois da Páscoa viria os pães ázimos, e o povo judeu estava saindo de um cativeiro, caminhando para uma terra prometida. Evidentemente que se seguisse uma lógica espiritual, porque a lógica grega não nos interessa, nós caminhamos por revelação, mas entendendo aquele processo de Deus, que nos jogou dentro de casa, para nos levar para algo novo, no sentido de terra prometida, de sentido de nova estação espiritual, teríamos que cair em Josué 3, de 1 a 5, e ali nós pregamos, preparando-se para entrar no novo de Deus. Essa mensagem para mim foi chave, essa mensagem para mim foi um grande rema, preparando-se para entrar no novo de Deus. Josué 3, de 1 a 5, e eu trabalhei em 3 pontos. Temos que esperar o tempo certo para avançar, não adianta querer sair correndo,
vão começar agora a liberar mais devagar, vamos aproveitar, mas sabendo pisar no chão, sabendo o que fazer como igreja, como indivíduo. Depois, seguir a presença entre aspas, a uma distância segura, ou seja, 900 metros da liderança, ali no caso, os levitas. E depois eu terminei, santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilhas, Ele vai trazer o novo, nós vamos entrar num tempo de conquistas. Terminei a mensagem falando, Ganzu Letová, tudo, o mesmo que seja ruim, vai terminar em bem. Depois eu falei, todas as coisas cooperam para o bem. Depois eu terminei, aquele que começou a boa obra vai completar. Essa mensagem também está aí. Mas deixa eu falar sobre essa mensagem, vou falar só como testemunho. Ontem à tarde ligou um apóstolo, um garoto, um rapaz muito joia, que eu gosto, ele me chama de pai, ele tem um pai no Rio de Janeiro, mas ele me chama de pai, e ontem ele ligou, achei estranho aquele telefone, lá do Recife, eu vi lá, código 81, ele falou, pai, posso te chamar de pai? Eu falei, pode. Deus mandou eu pregar sobre Josué 3, eu falei, ok, só que ele mandou, e eu falei, pai, o que eu vou pregar, onde que eu vou ver? E segundo ele, Deus mandou ele procurar as mensagens do Nicolau, eu até achei gozado, e ele disse que quando ele pegou, ele falou, pai, quando eu peguei Josué 3, era isso, me abençoe. E eu falei, está abençoado, meu, prega lá e continua, porque tem uma sequência, se Deus confirmar, você pega a sequência. Orei por ele, e eu fiquei pensando depois, eu não me alegrei, achando que eu sou importante, não sou importante, eu sou canal, o que eu tenho é porque eu recebi, e o que eu recebi eu tenho que dar. O que me impressionou, não foi os meus filhos que estão ouvindo, que ouviram a mensagem, que estão repassando, lá da Inglaterra, na Flórida, e outros que estão, Portugal, Irlanda, Carolina, não são os filhos que estão replicando esta mensagem, porque nós temos percebido que há um número de pessoas que assistem a live, mas 2, 3 dias depois multiplica, quase que dobra as visualizações, então está se multiplicando. Não são os filhos. Quando eu vejo que Deus, falando a um rapaz santo, que eu admiro ele, a esposa, o ministério dele, Deus manda dar uma localização, dá o texto, é porque é importante. Não quem pregou. Se fosse quem pregou, era só ele passar, eu pregando. Mas a mensagem que foi pregada, que é de Deus, é muito importante. Uma das vantagens das lives é porque você ouve mais do que uma vez. Quem tem fome? Meu filho, o bispo Rodrigo, ele fala, pai, eu vejo 2 ou 3 vezes para entender. E muitos falam, eu vou ver de novo. Eu vou ouvir de novo. Minha própria filha, pai, eu vou ouvir de novo. Minha outra filha, todas as filhas, pai, eu vou ouvir de novo. Meus filhos, foi muito forte, vou ouvir de novo. Essa é uma das vantagens de termos os nossos estudos prontos, como comida no celeiro, para ser distribuído no tempo de fome. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não se ligou direito na mensagem da semana passada, você vai precisar de novo, num tempinho que você tiver, descansando. Você não pode sair mesmo, não tem para onde ir. Então você almoça, vai descansar, um exemplo, põe. Se você dormir, é que a mensagem não é boa, mas se você não dormir, ela vai ser útil para você, para linkar com a de hoje, porque é uma sequência. A caminho do novo de Deus. Josué 3, que antecede o capítulo de hoje, de 12 a 17, diz assim, Josué 3, de 12 a 17. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes,
que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e, quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Meus amados irmãos, eu conheço o Rio Jordão. Eu conheço as nascentes do Jordão, porque sempre que vou a Israel, eu vou àquele lugar maravilhoso. Já acompanhei o Jordão em algumas trajetórias, vendo de ônibus. Já fui levado por guias na divisa, na fronteira, aonde possivelmente foi o lugar em que Yeshua foi batizado. Eu conheço o Jordão. E sei que o Jordão, talvez hoje não, mas nos períodos bíblicos, o Jordão, na época da cega, ele parecia um mar, águas em abundância. Há um versículo em Jeremias que deixa claro isso. Se você não consegue andar com homens, como você vai correr com cavalos? Se você não consegue passar nas águas do Jordão quando elas estão normais, como é que você vai atravessar na cega? Tem até um livro, ganhei de uma das ovelhas minhas, eu ganho tanto que agora não lembro quem deu, nem posso honrar. Eu imagino quem foi, mas eu estou na dúvida, para não errar, não vou falar hoje não. O nome do livro é Correndo com Cavalos. Então, essa experiência é uma experiência similar à experiência do Mar Vermelho. Para mim, com um significado talvez igual, mas um nível mais avançado. Eu estou dando um estudo de profecias, e uma das coisas que a gente observa na profecia é que muitas profecias, ela tem uma aplicação imediata e uma aplicação futura. Você encontra uma besta lá no passado e vai ter outra besta lá na frente. Sempre tem uma besta que se levanta contra Deus. E muitas coisas na palavra de Deus, elas são repetitivas, mas elas têm o seu tempo histórico. Eu gosto muito de falar na dobra do tempo, onde se passa por uma mesma experiência, mas em outro tempo, com outra cabeça. Uma coisa foi cruzar o vermelho numa fuga desesperada. A outra coisa é cruzar o Rio Jordão, indo para uma conquista extraordinária. Só que nesse contexto, já não são as mesmas pessoas. Algumas coisas precisarão serem feitas,
para que tenha-se a legalidade da conquista. Diga aí a quem está do teu lado, na tua casa, teu marido, teu filho, presta atenção, o reino do Espírito é dirigido por legalidade. Maldição sem causa não encontra lugar. Você sabe que dia é hoje? 26. Você já leu o provérbio do dia? Essa igreja leu o provérbio do dia no dia. Como andorinha no seu voo, como pássaro fugindo, maldição sem causa não pega. É um dos textos que representam que você, quando está guardado, protegido, nada vai acontecer, mas você despreparado, você vai se arrebentar. Eles saíram, estão agora indo em rumo à conquista. Nós vimos a semana passada, espera, deixa os levitas levarem a arca a 900 metros na frente. Agora a gente já começa a compreender por quê. Porque toda conquista requer milagres. Se não precisasse de milagres, nós faríamos com a nossa competência. Então, nós temos que caminhar no sobrenatural. Este momento que nos leva agora para o novo de Deus, como eu coloquei, a caminho do novo de Deus, nós vamos ter que viver no sobrenatural. O amanhã, SDS, só Deus sabe, mas eu tenho que caminhar para o amanhã. Eu já exortei pessoas queridas que me disseram, eu falei, o que você pensa em fazer? Eu não sei, eu vou ver o que Deus vai fazer. Não é assim o que Deus vai fazer, Ele já está fazendo. Você já tem que ter algum projeto, você tem que buscar a Deus, você tem que sair disso aqui com um plano. Você tem que sair disso aqui, pelo menos com as linhas apontadas. Você não pode ficar dormindo, comendo, e quando terminar tudo, bom, deixa eu ver o que eu vou fazer, vou voltar para a igreja. Não vai ser mais da mesma maneira. E se você não pegar o tempo de Deus, você vai voltar, e ainda que tudo esteja da mesma maneira, você vai estar desconectado, você vai estar meio perdidão. Caminhar no sobrenatural, neste tempo de Covid-19, e com todos os problemas e efeitos colaterais causados por este vírus, o povo de Deus precisa crer, agir e ver o sobrenatural de Deus. Porque o que não vão faltar serão problemas. Jordão transbordando, eu tenho que avançar, mas tem muita água. Bom, eu vou meter meus pés nele? Não, vou meter o pé em lugar nenhum. Eu vou depender do Espírito Santo. A hora que Ele mandar, eu vou. E se for de Deus, a água para. Gente, o Mar Vermelho se abriu e descobriram lá um platô, os incrédulos descobriram um platô que, segundo eles, foi o lugar onde o povo de Deus passou, e ali era bem raso, dava para passar água na barriga, e eles queriam com isso querem com isso desacreditar o milagre. E eu fico pensando o seguinte comigo, meu Deus, que maravilha que tem esse platô, porque se existia esse platô, e o povo de Deus passou ali, o milagre foi maior. Como é que todos os egípcios morreram afogados num lugar que ia água até o joelho? Não venha desacreditar não, Deus, que quanto mais você mexe, piora. Porque os milagres são reais. Agora o Mar Vermelho abrir, o Jordão, o sacerdote pisa na água. A Bíblia diz que a água faz um montão. Ela sobe um montão, sobe um paredão de águas, e o mar ele vai até o Mar Morto, o Mar Salgado. O Rio Jordão termina no Mar Salgado, ele deságua no Mar Salgado, e a Bíblia diz que foi cortado, ficou, e eles foram passando,
Depois se pega 12 pedras, levanta-se um altar, o 12 fala do governo, mas acima de tudo o 12 fala do povo de Deus, fala do povo de Israel. E essas 12 pedras são tão fortes o simbolismo dela, que mesmo no Israel dividido, quando Elias enfrenta os profetas de Baal, o altar é feito com 12 pedras. Não importa que estava dividido o governo, o reino do norte com o reino do sul, há um povo só de Deus. 12 pedras é o altar. Todo o povo, together, conectados, como nós estamos hoje, faz o altar para o nosso Deus. Nós temos que testemunhar. Fala para os teus filhos. Quando os seus filhos perguntarem isso, fale o que aconteceu. Fale para os seus vizinhos. Uma das marcas das operações de Deus é no tocante ao testemunho. Porque se o nosso filho não for tocado, ele vai se desviar, ele vai se afastar do Deus vivo. Por isso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, errado. Conta para os teus filhos, de manhã, no almoço, andando, ao deitar, conta, porque o Deus é um Deus geracional. Se você não quer perder teus filhos, e se você já perdeu, ore, lute para buscar teu filho, mas se você perdeu o teu filho, é porque você não falou dos milagres, das maravilhas de Deus para o teu filho, para a tua filha. Muitos crentes têm os filhos no mundo, porque não se importaram de passar as verdades de Deus para os filhos. E hoje choram, jejum, pede oração, é para chorar mesmo, é para jejuar, é para pedir oração, é para buscar o teu filho e a tua filha. Verso 20, Josué 4:20, as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo, que significa essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Porque se você não falar, eles vão esquecer e vão zombar. Lá no condomínio que eu moro, tem lá a rede lá dos condôminos, e essa semana apareceu uma piadinha. Estava assim, daqui a alguns anos, quando falarmos para os nossos netos, sobre esses 3 meses do ano 2020, eles vão dizer assim, eita velhinhos mentirosos. Se nós não falarmos aos nossos filhos, dos milagres que Deus tem operado nas nossas vidas, eles mais adiante vão dizer, o pai era fanático, o vô, a avó eram fanáticos, Deus não faz isso não. Vão achar resposta. Por isso que você tem que testemunhar da tua vida, das curas, dos milagres, de como você sobreviveu, crises financeiras, como você saiu do leito de morte, como Deus te chamou, a maior vitória é a tua salvação, é o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você levou isso a sério, você marcou o teu filho, mas se você viveu só a religião, teu filho não está nem aí, nem a tua filha está nem aí, e hoje vai ser osso trazê-los de volta, mas vá buscar os teus filhos, porque a palavra diz que nos últimos dias, Malaquias 4:6, Deus reconciliaria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então, a primeira coisa é caminhar no sobrenatural, não é no blá 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 não é na conversa mole não é fazendo média não é passando a mão na cabeça do filho não, é falando a palavra de Deus, e você vivendo o sobrenatural, porque o que vem aí depois não é fácil. Segundo ponto, para o caminho novo é preciso cortar com o passado. Josué 5:1-9. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente,
e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze faca de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, ouça-me, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Todos os homens que saíram do Egito morreram por causa da incredulidade. Por isso que teve que ter outro Jordão. Por isso que teve que ter a circuncisão, porque era outra geração. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidara no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Gilgal significa círculo. Eu estive perto de Gilgal, e o guia me mostrou a montanha de onde foram cortadas, porque eu sempre tive assim uma compaixão da circuncisão naquele tempo. Hoje a circuncisão, o judeu que faz, e faz com bisturi, criança, tudo acho que é mais fácil, lógico que é mais fácil, mas circuncidar adulto, a gente vê um caso lá com os filhos de Jacó, que um povo todo foi destruído depois de 3 dias de circuncisão, parece, porque estava que não aguentava de dor. Pegar um adulto, fazer a circuncisão com faca de pedra, mas o guia nos mostrou uma montanha, não sei quem da igreja estava conosco, saíam umas lâminas, que se você botasse a mão naquela montanha, você cortava-se todinho, eram como gilete. Então foi aquelas facas que foram usadas para fazer a circuncisão. Não, para mim não melhora muito, mas já diminui a agonia. Eu sou gentil, graças a Deus, aleluia. E se fosse judeu, já era judeu convertido, a circuncisão é no coração. Queridos, deixar o Egito é deixar o passado ruim para trás. A palavra opróbrio, o dicionário define assim: opróbrio é grande desonra pública. Opróbrio é degradação social. Opróbrio é ignomínia. Opróbrio é vergonha. Opróbrio é vexame, etc. Deixar o Egito é deixar o passado. Isso é o que é difícil. Nós temos dificuldades de entrar no novo, porque nós não conseguimos cortar o passado. A única coisa do passado que deve ser preservada,
ou as únicas coisas que devem ser preservadas, são os marcos, são os fundamentos, são os testemunhos. Mas tudo que é do passado tem que ser esquecido. Eu estou tendo o grande privilégio da parte de Deus de estar me mudando em poucos dias para uma nova residência. Isso para mim é um símbolo profético assombroso, porque a casa que eu tenho e que moro há 20 anos, eu recebi de Deus, foi construída com muito zelo para a minha família, e foi um presente de Deus, que eu já contei o testemunho, porque ela foi levantada de uma maneira de milagre, como tudo na minha vida. E com o falecimento da minha esposa, eu fiquei pensando como seria, e nem imaginava a possibilidade, a cogitação de sair, talvez pudesse sair, alugar algum lugar, e no futuro, mas Deus conduziu de tal maneira, que Ele preparou para este tempo, eu entrar numa nova residência, num apartamento totalmente novo, da base, do piso, ao teto, todos os móveis, tudo, absolutamente tudo novo. E o que é mais interessante, isso só poderia acontecer lá para agosto ou setembro, porque a pessoa iria ficar naquele apartamento até agosto ou setembro. Mas eu orei, falei, Pai, por favor, abençoa a pessoa para que ela vá para um lugar bom e libera. De repente eu recebi o telefonema do nosso filho, e o Jofre disse, pastor, está liberado para as reformas. E eu pude ver, algumas coisas talvez pudessem até permanecer. A própria proprietária disse, esses são móveis de madeira. E o Jofre disse para mim, você decide, quer que eu reforme ou troque? Eu falei, o que você acha? Ele falou, troca tudo. Vou entrar com a minha roupa do corpo. E para mim, é profético, porque é esse período. É um período de mudança total. Não estou falando que todo mundo tem que mudar, mas no meu caso, há uma mudança na minha vida. Há um ano que eu estou numa transição de vida. E com isso a igreja também está. É um novo tempo. Essa semana desatamos um trabalho que estava no nosso útero há muito tempo, que a pastora Andréa brigou comigo muito, brigou até há 2 semanas atrás, quando ela falou, ela me brigou mesmo, pai, e eu me sentei no sofá, eu falei, tem a solução, e a hora que eu liberei, imediatamente, como águas, as coisas começaram a fluir. É um novo tempo. E se eu não me desligar do passado, das lembranças, das coisas que me prendiam ou que eu fazia parte, eu não alcançarei o novo. Por isso, para o caminho novo é preciso cortar com o passado. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Então Josué, agora, ele está ali levando o povo a fazer a circuncisão, tirar o Egito, tirar a marca do Egito. O prepúcio é uma aliança com Deus, mas significa também jogar sujeira para trás. Porque essa operação, essa circuncisão, é igual a operação de fimose. Só o judeu faz a circuncisão, mas muitas pessoas recomendadas pelos médicos, eles operam a fimose para evitar contaminações. Principalmente porque ali, diante de Deus,
é o órgão sexual masculino, é um instrumento da fertilidade, é um instrumento da transferência de herança, da continuidade familiar. É um símbolo fortíssimo, porque agora está entrando uma nova geração, a outra se perdeu todinha, porque viu a terra, mas tem gigante, mas não dá, eles vão comer a gente igual pão. E Josué e Caleb, não, nós é que vamos comê-los todos como pão. E Deus falou, não vai entrar ninguém, vão rodar até morrer o último. Eles falaram, os nossos filhinhos, pois são os filhinhos que vão entrar. E agora está entrando os filhinhos. Começa uma nova geração, circuncidada, ou seja, aliançada. Isso tem a ver com santidade. O último tópico da semana passada. Santidade. Santificai-vos, porque amanhã, tomorrow, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se nós queremos ver coisas novas, se nós queremos ver milagres, se nós queremos tirar um proveito deste quadro que nós estamos vivendo, tem que ser em santidade, senão nós vamos ficar rodando em círculo até morrer no deserto e não entrar no novo de Deus, na terra prometida. Finalmente, ponto 3, o caminho novo é andar no natural, fitando o sobrenatural. Josué 5, de 10 a 12. Presta atenção nesse finalzinho aqui, que é surpreendente. Josué 5, de 10 a 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Pêssar, a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, olha só, pães ázimos, cereais tostados, comeram naquele dia. Eles entraram na terra, escolheram e começaram a comer as coisas da terra, no dia imediato, after day. Depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Nós estamos em trânsito, nós precisamos de milagres, mas quando chegarmos no novo de Deus, nós não vamos ficar vendo milagres, porque milagre é algo extraordinário, que acontece quando Deus quer, ocasionalmente. Nós vamos ter que andar no natural, nós vamos ter que trabalhar olhando para o sobrenatural. Há um artigo muito, acho que é um livro ou uma revista, quando Jesus sai do barco. Então nós gostamos muito de estar no barquinho com Jesus, porque vem a tempestade, Jesus cessa, vento, calma. Mas Jesus não pode ficar no barco direto, ele precisa sair do barco, para que você exerça a tua fé e a tua autoridade. Seria muito fácil ficar no barquinho com Jesus, forever and ever, seria fácil, mas nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Então é caminhando e não tem mais maná, porque acabou o problema. Você vai trabalhar, você vai ver o sobrenatural, você conhece o sobrenatural, mas você vai ralar no natural para produzir. Trabalhar com as mãos, usando os teus dons espirituais. Para que servem os dons? Para que você recebeu os dons? Para trabalhar, buscando cumprir o teu chamado divino. Filipenses 3, de 12 a 16. Nós que somos talmidim, discípulos, nós que somos shalim, hashalim, apóstolos enviados. Vamos ouvir a palavra de Shaul, Hashaliach, Paulo, o enviado, Paulo o apóstolo. Filipenses 3, de 12 a 16. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi
conquistado por Cristo Jesus. Aquilo, a palavra para, senão não entende. Aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não que eu já tenha recebido, ou tenha obtido a perfeição. Estamos ainda percebendo o novo. Estamos ainda recebendo o novo. Eu fui conquistado por Jesus, eu prossigo, eu não fico parado esperando terminar o Covid, eu não estou dependendo de amanhã escutar o governador de São Paulo dizendo, você pode fazer alguma coisa. Não, eu vou prosseguindo para o alvo. Não estou falando para desobedecer às regras, estou falando no plano espiritual. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, isso chama-se tomar decisão. Uma coisa eu faço, eu decido, eu decidi mudar, eu decidi ser melhor, eu decidi ser mais espiritual, eu decidi ser mais culto, eu decidi ter mais saúde, mesmo envelhecendo, eu estou fazendo o que posso hoje, comendo, me ajeitando, eu vou fazer a minha parte, eu serei melhor do que sou hoje, eu decido. Esquecendo-me das coisas do passado, do Egito e dos pecados que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo, caminho, é ativo, não é vou prosseguir, eu já estou prosseguindo. Todavia, andemos é uma dinâmica, esse aqui é um paradoxo, é um contrassenso, é para ficar dentro de casa andando. Andemos de acordo com o que nós já alcançamos. O caminho do novo de Deus, primeiro, caminhar no sobrenatural. Segundo, para o novo de Deus é preciso cortar com o passado. Gilgal, círculo, cortar, arrancar o opróbrio, vícios. É uma oportunidade para cura e libertação. Olha, Deus está fazendo em muita gente, cura e libertação. A pessoa tem tempo para parar agora, para pensar, lembrar os traumas. Deus está lembrando pessoas que tem que perdoar outras, está lembrando pessoas que ela tem que pedir perdão, está lembrando pessoas que ela tem dívida lá atrás, se ela precisa ir lá pagar, não adianta esconder, ninguém esquece. Daqui 5 anos caduca aqui para o homem, mas para Deus não caduca nada. Para Deus o reino espiritual é em aberto, vai tudo para o livro. Então é um tempo de cura espiritual. Cura espiritual, você vai ter que sair curado do outro lado. É um tempo de deixar tudo que não presta para trás. O opróbrio é a desonra pública. A desonra pública é quando não há o altar secreto, porque quando você vai para o altar secreto, você é honrado no altar público. E no fim, você tem que caminhar e andar no natural, planejar, refazer muitas coisas, projetos, olhando para o sobrenatural. Amém? Deixa eu orar agora. Há alguém que está me olhando agora e que entendeu a mensagem de salvação. Deus está te oferecendo uma oportunidade. Você que está sentado aí com o seu pai, com a sua mãe, agora, você está tendo uma oportunidade de ouro. Nem todo mundo está ouvindo a mensagem. Se você está agora ouvindo, é porque Deus te colocou aí. Se teu coração ardeu, queimou, essa é a tua hora. Não deixe para depois. Quero convidar você, papai ou mamãe, irmão, tia, primo, chegue-se ao lado
desse teu filho, desse teu amigo, desse teu vizinho que está aí na sua casa. Ajude agora a orar, a oração de entrega de vida a Jesus Cristo. Pai querido, no nome de Jesus, eu oro agora em favor dessas pessoas que ainda não tiveram a experiência maravilhosa de entrega de vida a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Que o teu Santo Espírito esteja tocando agora, enquanto as pessoas ministram, enquanto os nossos irmãos estão ministrando. Agora, toque, Espírito Santo. Se você está afastado do Evangelho, mas nesta manhã está aí com seu pai, com a sua mãe, essa palavra foi para você. Ela pode ter sido um pouco difícil, ela pode ter sido um pouco dura, mas é melhor uma boa palavra dura e salvar a tua alma. É melhor você ouvir. O verdadeiro amigo não fala aquilo que a gente quer ouvir. O verdadeiro amigo fala aquilo que a gente precisa ouvir para o teu bem. O verdadeiro amigo te fala a verdade. E eu estou falando a verdade. Ouça teu pai agora. Ouça a tua mãe, que são mais velhos que você. Ouça o teu irmão. Ouça a tua irmã. O que valeu? Você rodou aí, curtiu, queimou, cheirou e bebeu. Que alegria você está sentindo no coração? Se prostituiu, curtiu, passou noites, isso é vida? Você tem paz? Você é feliz? Se você fechar os seus olhos agora, essa é a hora da reconciliação. Faça uma oração simples, deixa Jesus trabalhar. Fala: Jesus, eu quero voltar para casa agora. Jesus, que bom que tudo parou, eu quero voltar para casa. Quem está do lado, ajude, por favor. Quem está do lado, ajude, por favor. Esse é o momento. Após o culto, você pode continuar conversando, explicando, sem forçar, devagar. Vai devagar. Você que está doente, olhe para mim agora. Eu sou um homem só, mas eu recebi a autoridade de orar pelos enfermos. E se você crer, você vai ser curado. A palavra Jesus diz: se você orar, vai ser curado. E eu saí de casa com meu coração propenso a orar pelos enfermos hoje. Pai, no nome de Jesus, eu tomo a palavra que diz que o Senhor enviou uma palavra e nos livrou daquilo que é mortal. Eu tomo esta palavra em nome de Jesus e envio agora aquele que está enfermo nesta manhã, aquela que está enferma nesta manhã, seja criança, seja adolescente, bebê, jovem, adulto, idoso, nesta manhã, ser curado desta enfermidade, em nome de Jesus. Se você está sentindo um borbulhar dentro de você, e ainda não orou em línguas, é hoje. Não tenha vergonha, não, abra a boca, comece a abrir a boca. Porque você vai ser batizado no Espírito Santo. Quem está perto de você vai te ajudar. Não fica preocupado: o que eu vou dizer? Nada, fala, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, que é Deus que cuida, o Espírito que cuida. Pai, no nome de Jesus, oramos agora por batismo no Espírito Santo, que venha derramar do poder dos céus, do Senhor. E agora pegue a boca desses queridos, moça, moço, homem, senhora. Agora eu oro por batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu gostaria que, não para me alegrar, vai me alegrar sim, mas para glorificar a Deus e para testemunho, mande salvação, cura, batismo no Espírito Santo, reconciliação. Mande para cá, envie para o pastor Samuel, porque nós queremos testemunhar que Deus pode fazer via online, porque Deus é o eu sou. Deus é God who sees, the God who sees, o Deus que vê. Está te vendo? Está nos vendo. No nome de Jesus, vou impetrar a bênção e teremos aí uns 5 minutos. Fique aí para você, para ver o povo agora. Já que não podemos nos abraçar, vamos nos abraçar virtualmente. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, hoje e para todo sempre.
Amém? Terça-feira, 8 horas, 20 para as 8, as músicas já estarão tocando, vocês vão estar entrando e nós já estaremos fazendo contato. Terça-feira, estudos proféticos. E agora, vamos ver o nosso pessoal.